Nossa câmera ali tentando registrar isso, né? Travou, Bruno. Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. E isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista. Opa, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então, Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo. Nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes, Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse por que passou a democracia brasileira no período em que ele lá esteve, com atritos com o Supremo Tribunal Federal, e isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. A força da televisão é isso, né? A imagem diz e traduz um clima de vitória. Uma notícia urgente. Lula é eleito presidente do Brasil. Agora é o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Está eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, ele não é mais ex-presidente da República. Ele agora é presidente eleito do Brasil. Presidente eleito, derrotando Jair Bolsonaro, incumbente. A primeira vez que um presidente no cargo não consegue se reeleger. O ex-presidente Lula, com uma trajetória totalmente inacreditável, né? A volta por cima. A volta por cima. Nasceu em Pernambuco, fez carreira política em São Paulo, disputou a eleição, perdeu, disputou a eleição, ganhou. Passou 580 dias na cadeia. Foi reeleito, né? Para 2 mandatos, conseguiu eleger a sucessora. Na Lava Jato, foi preso. Depois solto, disputou a campanha agora, a eleição agora e derrotou o presidente da República, Jair Bolsonaro. As manifestações não estão esperando... Breaking News, CNN. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Imagens ao vivo da Avenida Paulista, diante da tela da CNN Brasil. Uma multidão acompanhou essa apuração voto a voto. Percentual a percentual. E aí está, imagens ao vivo de Lula, do lado de fora do hotel onde ele acompanhou essa apuração, aqui, pertinho da Avenida Paulista. A expectativa é que o candidato do PT venha aqui para a Avenida Paulista. É uma questão de metros. Ele está muito perto desse ponto central de festejos, quando já podemos cravar
pelas informações do TSE, Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Dani. Márcio Gomes já tem repercussão. O senador Jean Paul Prates diz o seguinte, do PT: o momento é de celebrar a oportunidade de mais uma vez contribuir para melhorar o país. Foi uma eleição muito dura contra um adversário que, abre aspas, jogou sujo. A esperança do Brasil com Lula falou mais alto. Agora vamos em frente, reformar e reunificar o Brasil. Fala nesse instante, então, quer dizer, dentro de minutos, o presidente da Câmara. O TSE vai trazer aquela imagem que a gente trouxe no 360 para vocês, de blindagem institucional com Supremo, TSE, STJ, TCU e com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, todos ao lado de Alexandre de Moraes. Luiz Inácio Lula da Silva volta para um terceiro mandato, depois de ter passado 580 dias preso, depois de ter sido afastado da eleição de 2018 pelo juiz que hoje está ao lado de Bolsonaro e se engajou na campanha a tal ponto de aparecer nos debates para treinar o atual presidente Jair Bolsonaro, que até o momento, Rafael Colombo, ainda não se manifestou. Eu vou buscar nas redes, se houve alguma fala. Luiz Inácio Lula da Silva fez uma postagem. Acaba de surgir a definição. Às 7 horas e 54 minutos, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Presidente que voltará ao cargo depois de governar o Brasil por 8 anos e fazer a sucessora, Dilma Rousseff, que foi retirada no processo de impeachment. Lula teve 59.437.000 votos e você vê imagens ao vivo da região central de São Paulo, onde, num hotel, a coordenação de campanha petista montou o seu quartel-general. São telefones celulares que filmam, são gritos de pessoas à espera do vitorioso, que é possível ser visto lá à frente, cumprimentando os seus apoiadores. Lula veste uma camisa branca, pelo que eu vi, mas daqui a pouquinho a gente chega mais perto. Os microfones tentam chegar próximos ao vitorioso, que vai ter que se pronunciar nos próximos dias. Você verifica, Edu, uma vitória na sexta situação em que Luiz Inácio Lula da Silva concorre à presidência da República. Ele que concorreu pela primeira vez há 33 anos. Vence, desta vez, pela menor margem histórica do seu desempenho desde a primeira vez. O candidato que vence lastreado na sua popularidade, exclusivamente no sucesso do seu governo, de seus 8 anos de mandato. Quase nenhuma proposta foi exposta, justamente para evitar conflito no amplo arco de alianças políticas que Lula construiu para enfrentar Bolsonaro. Agora, eleito presidente da República, o petista vai enfrentar uma transição de governo pelos próximos 2 meses com o seu adversário, Jair Bolsonaro, detentor de quase metade dos votos dos brasileiros. As urnas apuradas e com esse resultado, a gente tem Lula do PT sendo eleito o novo presidente do Brasil, neste momento novo, ele que já foi presidente do Brasil, mas a gente tem então o resultado dessas eleições. Lula eleito presidente do país, 98,5% das urnas apuradas, mais uma eleição super acirrada, com esses 98,5% a gente tem 50,81% para Lula e 49,19% para Bolsonaro. Então vamos continuar aí na discussão que a gente estava a gente bateu o martelo aí e dá pela terceira vez, inclusive, a gente tem o Lula eleito presidente do país. Terceira vez, o que mostra o que a gente estava falando. Aqui já do lado aqui, Lula eleito presidente do país nessas eleições de 2022, super acirradas, acho que mais acirradas do que Dilma e Aécio, que a gente estava falando pela história. Sim, mais acirrada, né? A gente teve mais acirrada, a gente estava falando com vocês, que força tem o PT sem o Lula? Talvez se fosse outro candidato não teria ganho do Bolsonaro. E a gente tem Lula encontrando um bolsonarismo muito forte, algo que ele nunca encontrou nos outros 2 anos em que ele governou, uma rejeição a ele muito forte, como ele nunca encontrou, porque tiveram todos os casos de investigação envolvendo o ex-presidente. E a gente tem uma casa que ele vai governar com uma oposição muito mais forte do que ele jamais teve também. Então, como se dá o trabalho agora? A gente tem imagens ao vivo de Lula, inclusive,
Ele deve vai estar indo voltar. para Paulista, né? Ele está num hotel aqui em São Paulo. A gente tem também, se tiver imagens da Avenida Paulista também, ali, o presidente Lula reeleito pela terceira vez. Vocês temos condição de ouvir? Vamos tentar ouvir? Não. Ele estaria abraçando apoiadores, e a gente tem também a Avenida Paulista, Paulista nesse momento. agora. E praticamente novo presidente a partir de 2023, nessa que é uma reunião. A expectativa, olha aí, Hidalgo, deixa eu passar a bola para você. A expectativa é que Lula vá para aí. Acabou. Peraí, só um segundo, volta aqui. Não, o Eneg e a Adriana acabam de me chamar a atenção, está definido. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil, já foi 2 vezes. E agora, nesse momento, a informação confirmada, Lula volta ao governo do Brasil. Ele que nasceu em 1945, fez aniversário esses dias, dia 27 de outubro. Lula está eleito, vence a eleição contra Bolsonaro e volta a assumir o Brasil para o seu 3º mandato a partir do ano que vem. Como eu dizia, fez aniversário agora dia 27 de outubro, ex-sindicalista, ex-metalúrgico, político brasileiro. Passou pela eleição, chegou a ter, na verdade, 3 concorrências em que perdeu para Collor, perdeu 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, venceu uma eleição, se reelegeu, conseguiu colocar Dilma Rousseff à frente do governo. Depois ela também conseguiu se reeleger, mas foi retirada durante um processo de impeachment. Lula, depois disso, no meio do processo da Lava Jato, foi preso com condenações, absolvido nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal, absolvido daqueles processos, os processos voltaram a estaca zero e Lula pôde voltar a concorrer e disputar a eleição. Olha essa imagem já dele das antigas participando de debates no Brasil. 580 dias preso, 580 dias de cadeia. 580 dias na cadeia, como bem lembrou aqui Eduardo Eneg. E aí, Eneg, depois de uma história como essa, Lula, confirmada agora a informação, é o novo presidente do Brasil a partir de 2023. A volta dele, vencendo pela primeira vez um presidente que tentava, né, se reeleger. Não, fundamental agora, posto que a discussão matemática está resolvida, a questão eleitoral está resolvida, a gente tem que... Uma espécie de papel de avalista que alguns empresários, banqueiros, né, acadêmicos, que respaldaram a candidatura do ex-presidente Lula e que agora terão de fazer com que essas ideias que eles disseram que seria adotada por Lula sejam de fato adotadas. Sim. Nós temos um número grande de banqueiros, de empresários do mercado financeiro, do setor empresarial, que disseram não, eu apesar... Ricardo, só um instante, porque nós temos a decisão agora, matematicamente, a eleição presidencial. Temos aqui no telão, Diego, porque temos a confirmação agora da eleição presidencial, está aqui, agora com 98,86% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, está eleito presidente da República. Ele volta ao Palácio do Planalto, ele que já foi presidente por 2 mandatos. A Beatriz Manfredini tem mais informações agora, que ela está acompanhando justamente o lugar onde o candidato Lula, agora presidente eleito, estava acompanhando justamente essa apuração aqui em São Paulo, aliás, aqui na região da Avenida Paulista. Beatriz. Piotr, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda não chegou aqui ao hotel que fica na região da Avenida Paulista, centro de São Paulo. Ele saiu por volta das 7h50 da noite da casa dele, em Alto de Pinheiros, aqui na zona oeste de São Paulo. Saiu inclusive pela porta da frente, cumprimentando já os eleitores e os apoiadores. Ele saiu mais ou menos ali nos 98% das urnas apuradas e vem agora aqui para o hotel, onde fará o discurso exatamente neste salão em que já estamos posicionados com toda a imprensa. Já tem uma movimentação muito intensa por aqui da imprensa, que já se reúne e aguarda então a chegada de Lula para esse pronunciamento. Lembrando que Lula é eleito presidente da República pela 3ª vez, ele que concorreu com esse pleito agora de 2022 6 vezes à presidência e 12 anos depois do último mandato. Ele deixou o cargo em 2010 e reeleito agora então em 2022, e a gente lembra também eleito numa chapa com Geraldo Alckmin, agora do PSB, que já foi adversário de Lula, inclusive em outras corridas presidenciais. Nós vamos seguir por aqui, Piotr, e a gente chama vocês quando Lula chegar para fazer o pronunciamento. Milhões, agora são 8 horas no horário de Brasília, já houve a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República.
Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para escrever um novo capítulo de nossa história. Homens e mulheres manifestaram, por meio do voto, os desejos para a construção do Brasil do amanhã. Boa noite. O nome do novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos dar uma olhada agora na apuração dos votos, como é que tá? Lula tem 50,83% contra 49,17% de Bolsonaro. 98,9% das urnas apuradas, não há mais chances matemáticas de Bolsonaro virar a eleição. A gente vai agora falar ao vivo com a repórter Débora Bergamasco, que está lá no hotel para onde o Lula vai daqui a pouquinho para fazer o primeiro discurso como presidente eleito. Boa noite para você, Débora. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Eu estou aqui no Hotel Intercontinental na Alameda Santos, pertinho da Avenida Paulista. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já saiu da casa dele de Alto de Pinheiros e está vindo para cá para fazer, como você disse, o seu primeiro pronunciamento aí como presidente eleito. Depois ele vai comemorar, festejar o resultado na Avenida Paulista. Lula ainda não anunciou a agenda de amanhã, mas a gente já apurou que ele deve descansar alguns dias aí nessa semana, talvez não amanhã, que ainda tem mais alguns compromissos, mas vai descansar e depois começa a montar a sua equipe de transição de governo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. E daí a gente vai para a Avenida Paulista. O repórter Fábio Diamante já está por lá, que é onde os petistas e os apoiadores do Lula estão se reunindo agora para comemorar o resultado, não é, Fábio? Oi, Marcelo, boa noite a você, boa noite a todos. A gente está aqui, ó, no meio da Avenida Paulista, em frente ao MASP, e a festa agora... Nunca havia sido submetido ao crivo das urnas. Ele nunca havia sido submetido a uma eleição, nunca ocupou um cargo eleito na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias. Atenção, Silvio, só um minutinho. Temos uma definição, são 7 horas e 57 minutos deste 30 de outubro de 2022. A gente já pode dizer que, neste momento, Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai governar o Brasil pela terceira vez. Aos 77 anos, Lula chega novamente à presidência da República. A gente já vai jogar para você os números da apuração, os números, mas a gente já pode dizer que com 98,82% das urnas, dos votos apurados, Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,82%, Jair Bolsonaro tem 49,18%. Uma diferença de praticamente ali 1,6, né? 1,6, 2 milhões de votos de diferença. 5 milhões e 600 mil brancos e nulos. Tem um residual ainda de urna a ser apurada que não vai mudar o fato de que é a eleição mais apertada da história democrática do Brasil, né? Foi muito mais acirrada, muito mais apertada matematicamente, numericamente, do que a eleição de 2014. Então, o que nós estamos vivendo aqui, presenciando, é seguramente algo inédito. A gente já pode afirmar. E vai ser muito importante agora ouvir o que os dois candidatos, o presidente eleito e o atual presidente Jair Bolsonaro, o que eles têm a dizer, a postura que eles vão adotar a partir de agora. A gente torce muito, muito mesmo para que ambos façam discursos de pacificação, né, discursos realmente de conciliação nacional, porque é isso que a gente tá precisando nesse momento. Inclusive, um político como Jair Bolsonaro, que sai de uma eleição presidencial com esta quantidade de votos, e aos 66 anos, mais ou menos, que o presidente Bolsonaro tem, ou seja, ele tem um capital político enorme a zelar. Então, a partir de agora, é preciso também que ele reflita sobre esse capital político que ele tem, que o credencia tranquilamente para continuar sendo um líder, um grande representante da direita no país nos próximos anos. É um cenário muito parecido com o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Ele perdeu por uma margem estreita para Joe Biden e continuou sendo como se uma grande influência pairando sobre o Partido Republicano, que ele continua. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
acaba de ser confirmado com 50,83% dos votos e 98,8% das urnas. Às 19h57 deste domingo, é o novo, não tão novo, presidente do Brasil. Ele vence o presidente Jair Bolsonaro, que tem neste momento 49,17% e, segundo a matemática que a Juliana nos explicou, estatisticamente não há mais possibilidade de vitória do presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume, a partir de 1º de janeiro de 2023, o seu terceiro mandato. Daqui a pouquinho a gente vai ter o resultado. São 7h57. Sim, temos resultado. O candidato do PT, Lula, está eleito e a gente tem as informações direto, ao vivo, do Tribunal Superior Eleitoral com Paulo Leite. Paulo, agora saiu, né? Saiu, Catiúcia, 98,81% das sessões totalizadas, exatamente às 7h56 da noite. Portanto, o candidato do PT, Lula, foi eleito presidente do Brasil, vai governar pelos próximos 4 anos. Com a eleição matematicamente definida, o percentual foi de 50,83% a 49,17%. Lembrando que a gente ainda tem aí 1,19% das sessões para totalizar, mas são poucas sessões. Aqui, de acordo com as contas do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato Jair Bolsonaro do PL não consegue mais chegar até o candidato Lula do PT. E a gente preparou aqui para você um breve perfil do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente eleito do Brasil. Vamos ver. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caetés, a 230 quilômetros de Recife, Pernambuco. Aos 7 anos, Lula se mudou para São Paulo com a família. Formado como torneiro mecânico pelo Senai, iniciou suas atividades nas indústrias Vilares, no ABC Paulista, local onde começou a participar da atividade sindical. No final da década de 60, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema e ganhou projeção nacional em 1979, quando liderou a grande greve dos metalúrgicos no ABC Paulista, que reivindicava a reposição salarial para a categoria. Foi eleito deputado em 1986 para a Assembleia Constituinte e participou da corrida presidencial nas primeiras eleições democráticas, depois do regime militar. Foi eleito presidente da República em 2002 e reeleito em 2006. Foi preso em 2017 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Em 2021, recuperou os direitos políticos depois que o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação. A Suprema Corte considerou o julgamento dele parcial e entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não seria a instância correta para o julgamento. Este ano, Lula concorreu à presidência da República pela 6ª vez na coligação Brasil da Esperança. O vice da chapa é o médico e ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB. Bom, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, a expectativa agora é pela coletiva do presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes. O TSE falou isso, inclusive. Espera sair o resultado oficial. Não fique nessa de trazer uma imagem e fazer a sua contabilização. Espere esse momento. E nesse momento... Temos aí a confirmação, então, agora a confirmação, a gente está vendo aí imagens do ex-presidente Lula, é isso? A saída do ex-presidente Lula, que é matematicamente eleito. Lula tem, então, mais 4 anos... 50,82% dos votos, com 98,68% das urnas apuradas. Neste momento, é confirmado que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está matematicamente eleito, com 50,82% dos votos válidos neste momento. A gente está com equipes a postos, não sabemos se é o presidente matematicamente eleito que está por ali. A gente segue acompanhando em tempo real, direto da central da apuração, o fato que é um momento realmente muito aguardado. Lula matematicamente eleito com 50,82% dos votos, 98,72% das urnas apuradas. A gente ainda não conseguiu ouvir quem está ali. A gente está acompanhando, né? Nós estamos acompanhando as imagens ao vivo. Vamos ver quem vai aparecer, né? Ali é o setor onde é
justamente está o comitê da campanha do ex-presidente Lula e agora presidente eleito, que deve falar nesse instante. Obviamente que a movimentação é enorme, muitos militantes, muitos apoiadores gritando, entoando o grito, e ele deve falar em instantes. Aí agora é acalmar o pessoal da imprensa, acalmar todos para ouvir, então, o primeiro discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai ver o que ele vai falar agora. Ele deve sair saindo no teto solar. Exatamente. Essa, então, é a primeira imagem ao vivo de Lula, do PT, matematicamente eleito, com 98,77%. Ele está indo para um hotel, onde vai falar da sua primeira declaração. Neste momento... Inclusive, a Haddad já estava nesse hotel. Imagina que serão juntos, né? Até porque agora, com a Haddad não vencendo no governo, com certeza deve participar do governo em Brasília como ministro, já foi ministro da Educação e deve. Então aí, o presidente Lula, presidente eleito, celebrando com os seus militantes, fazendo a festa. Afinal, tem todo direito... Tentando deixar a casa, né, e seguindo até o hotel.